Eu cheguei aqui em 1976, né? Eu só tinha passado aqui uma vez, que eu fui numa eliminatória da Copa do Mundo em Assunção e passei por aqui de carona. Em 76 eu vim a primeira vez para olhar e quase voltei no primeiro dia, né? Porque eu vim num ônibus e no mesmo dia houve um assassinato de um enfermeiro, outro assim, e minha família se assustou, né? Eu tinha 18 anos. Mas daí o pessoal aqui tal, me acalmou e tal. Daí eu voltei e comecei a vir periodicamente num carro da Folha de Londrina, que fazia entrega de jornais em Toledo, Foz, Medianeira. Eu vinha para pagar o pessoal da obra da TV. E eu vinha, chegava aqui, eu saía de lá 3 da manhã, chegava aqui 6h30, 7 horas da manhã, enquanto o carro ia para Toledo, Medianeira, Foz do Iguaçu, fazer a entrega dos jornais, eu tinha que pagar o pessoal, não só o pessoal que trabalhava na obra em si, mas também as empresas que forneciam. E depois eu saía daqui, 3h30, 4 da tarde, chegava em Londrina e ia estudar ainda. Então isso foi uma maratona, né? Isso foi de 76, 77, até eu vir em definitivo em 78. Não, Cascavel foi porque assim, eu trabalhava numa imobiliária e o João Milanês, que era quem montou a TV, que era o dono da Folha de Londrina, ele era avalista de um sujeito lá. Então eu sempre ia cobrá-lo, porque o cara não pagava, sobrava para ele. E aí um dia ele disse que estava montando a TV aqui e gostou de mim e falou: "Ó, seu desgracedo, seu", bem no estilo dele, "não quer ir trabalhar comigo lá em Cascavel?" Imagina, nunca tinha saído da barra da saia da mãe. Falei: "Pô, vou, é." E aí foi por isso que eu vim na primeira vez de ônibus sozinho, para ver, conhecer e tal. E a TV era num bairro, lá no Maria Luísa, não tinha asfalto, matagal, barro e tal. Aí eu vim e achei, acho que está na hora de sair de casa e tal. E foi por isso. E Cascavel foi porque ele conseguiu a concessão aqui. Depois ele conseguiu uma também em Londrina, mas bem depois, né? E que eu tive participação lá também. Mas em razão disso, sugeri eu vim. Eu vim como... Eu era praticamente um office boy dele, porque eu fazia o serviço de banco, pagamentos, assim. Então eu era um office boy. Foi porque assim, a televisão, quando ela teve alguns problemas, né? Tipo assim, era para entrar no ar em 78. E aí a RCA americana não entregou o transmissor e não entregou a antena. Então tudo lá dentro era pronto. Câmeras, estúdios, telecine, tudo era pronto. E tinha um pessoal muito experiente que veio de fora. Então, o pessoal, por exemplo, programação, veio do Rio, da Globo do Rio. Outros vieram da Globo de São Paulo. Pessoal de jornalismo e tudo, produção de programas, vieram da TV Liberal de Belém. Por que TV Liberal de Belém? Porque o primeiro diretor-geral era o Linomar Bahia, que era de Belém. Ele era o bambambam das TVs. E o Milanês trouxe os melhores. E alguns outros vieram da TV Tibagi de Apucarana, pessoal operacional, porque a TV Tibagi era a modelo de TV no Paraná, né, que era uma TV do Paulo Pimentel. E aí eu morava no hotel, longe pra caramba. O Hotel Deville, à época, era o melhor. Não é porque eu merecesse coisa assim, é porque era uma permuta do jornal, né? E eu morava lá na BR. O acesso não é como hoje, né? Que você vai pelo lago, é fácil e tal. Tinha que dar uma volta danada. Tinha que esperar o carro, eram poucos carros na empresa, um carro liberar para eu ir com o carro. Então eu ficava lá, como estava todo mundo treinando e não ia pro ar porque não tinha transmissor e não tinha antena, eu ficava junto. Então fui aprendendo a fazer direção de TV, eu fui aprendendo a fazer VT e fui aprendendo ali com o pessoal fazer notícia, fazer produção de programa. Tinha um programa lá que chamava Domingo Show, que o sonho do cara que ia fazer, o diretor, que ia ser melhor que o Fantástico, imagina. Tecnicamente, não tinha nenhuma emissora no interior do Brasil que tivesse o equipamento que tinha lá. Tudo Bosch, RCA e tudo. Tanto é que eu, quando entrou no ar, eu fui que fiz o corte de imagem, porque o seu João achou que eu merecia, tanto que eu fiquei ali e tal. Então eu aprendi ali tinha fonoaudiólogo, ali tinha maquiagem, ali tinha personal styler hoje, né?
tinha tudo. Então, eu fui obrigado a aprender, né? Se eu não aprendesse, eu seria muito burro, né? Jorge ficou aqui. Tinha muito disso. O oeste do Paraná tinha muito disso, né? Das mortes por encomenda, né? Dos grilhagens de terra. Era muito sério isso, né? Muitas, eu convivi, isso tinha muita, a gente, tanto é que eu criei um programa policial, nenhuma genialidade minha. Eu assistia em Londrina, o Cadeia, e aí eu resolvi fazer um programa igual de tanto conteúdo que tinha. E foi quando eu convidei o Lorival Neves, que era um locutor de rádio, que fazia mais ou menos parecido, e fez um programa chamado Nas Malhas da Lei. E de tanto número de crimes por encomenda, por grilagem de terra, e tudo que tinha. Era assustador. Cascavel era conhecido fora, e eu sempre falo isso, que a gente ajudou a transformar, né? Porque Cascavel, que era conhecido como uma área de grilho de terra, de morte por encomenda, ela passou a ser conhecida pelo seu autódromo, pelo seu time de futsal e tudo, coisas que a gente que ajudou a promover e divulgar. Eu queria... Eu acho assim, Tarobá começou, foi a primeira emissora geradora, né, porque aqui só tinha sinal da TV Tibagi de Apucarana e tinha o sinal do Canal 12 de Curitiba, a partir das 6 da tarde, e de manhã até as 6 da tarde era a TV Cultura de Maringá. Quer dizer, ela não tinha uma identidade própria, de mostrar as suas coisas, a gente só consumia o que vinha de fora. A Tarobá foi precursora nisso, de ser a primeira, e acho que o grande sucesso foi porque começou a produzir muito conteúdo local e regional. Dá atenção a isso, né? Não só no aspecto jornalístico, mas também na produção e geração de eventos, né? Tanto é que se criou daí uma das principais ações e profissionais do nível que temos hoje da geração e produção de eventos para todo o Brasil. Então, acho que foi ali que começou isso. E depois a sequência de outras emissoras que surgiram, mais no aspecto jornalístico e tal, mas todas se obrigaram a dar espaço local e regional em razão de que a primeira fazia isso e teve sucesso por isso. Era primeiro lugar em várias faixas de horário em razão desse aspecto, né? Para eu falar e continuar vivo, eu tenho que esquecer alguns, né? Mas tem alguns que eu vivenciei que foram interessantes, assim. A gente participou e transmitiu ao vivo durante uma semana o assalto ao Banco de Goiuerê, da famosa freira, né, que não era freira. A gente transmitiu uma semana a invasão da casa, o sequestro lá de Marechal Cândido Rondon. A gente fez a invasão da fazenda dos Irmãos Bálicos. Também positivo, a gente fez a inauguração da ponte Brasil-Argentina, a gente fez, teve entradas e conteúdo da Itaipu, teve também aquela muito triste da queda da ponte de Sete Quedas, onde morreu ali uma pessoa de gente. Depois, também a inundação de Sete Quedas em razão da Itaipu, né? E teve outras tantas, né? Campanhas pela duplicação da BR-277, campanhas pela Estrada do Colono, né? Uma campanha maravilhosa que teve uma repercussão e teve o resultado altamente positivo em razão do que temos hoje aqui, que foi a Universidade Já, que foi puxada e capitaneada por um amigo jornalista, que infelizmente não está mais entre nós, o Elias Klein, que foi da Gazeta do Povo, depois teve o próprio jornal. Então, teve momentos assim espetaculares. As conquistas do esporte, né, do futsal, do futebol. Eu tive o privilégio de fazer a final de 1980, o jogo do Caicai. Eu era repórter dentro do campo. Então, vivi aquilo ali, né? Eu vivi, infelizmente, a primeira corrida de Fórmula Truck aqui, onde morreu um amigo, o Jefferson Ribeiro da Fonseca, que era um oficial do Exército, capotou o caminhão. Eu presenciei ele falando no warm-up, ali, antes do warm-up, no briefing: olha, pessoal, cuidado com o curvão, olha, não acelere no curvão, e ele acelerou e capotou o caminhão lá e acabou morrendo. Eu vi o acidente, eu era diretor de imagens quando o Pedro Mufato teve um acidente muito sério de Fórmula 3, lá no S do autódromo. Eu vi vamos dizer, a mudança do autódromo, né, o upgrade que foi dado nele.
Ah, o trevo, cataratas, né, que todo mundo fala que é um negócio para 20 anos, não vai durar 1 ano e meio, 2, né, porque já está esgualepado, como diria o gaúcho. Então tem muita coisa. Vem muita mentira, muita lorota, mas muita coisa positiva. Eu queria que você... O autódromo ele foi idealizado, criado por Zilmar Belkson e seus amigos. Começou de terra e depois fizeram um asfalto. Ele tem muitas histórias, muitas, né, categorias passaram por aqui, muitos pilotos, Nelson Piquet, entre eles, Massa, Barrichello, né, das categorias menores, lá de Fórmula Ford, Fórmula 3 e tal. Mostrou a cidade, né, para todo mundo, muitas vezes com problemas, um autódromo que não tinha infraestrutura. Agora, recentemente, é que corrigiram todos isso, mas foi um que colocou. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente começou a fazer corrida no autódromo em 1981, né, já transmitindo para todo o Brasil. Todo mundo, quando a gente faz corrida no Brasil, e tem corrida aqui, acha, não, pô, os caras estão em casa, ali é tranquilo. A gente tem obrigação de fazer bem feito, mas é o lugar onde a gente menos faz corrida. A gente faz uma corrida de truck no ano, uma Stock Car no ano e uma Turismo Nacional no ano. São 3 corridas no ano. Interlagos a gente faz 30 corridas no ano, né? Goiânia faz 10, 15. Então, aqui gerou esse compromisso de fazer bem feito, porque nós somos daqui, mas na verdade é o lugar onde a gente menos faz e onde a gente é mais cobrado também, né? Eu sempre falo que quando tem corrida em Cascavel, eu sou o cara mais amado da cidade. No habitual eu sou mais odiado, mas nas corridas eu sou mais amado, porque eu recebo 200 pedidos de credencial por corrida, por truck, por estoque. Os caras acham que eu tenho a ver com isso. Eu não tenho nada com isso, a gente só gera. A gente é um prestador de serviço. Não somos nós que organizamos e promovemos. A par do autódromo, eu acho que o futsal tem uma história de títulos, né? Campeão paranaense 5 vezes, campeão da Liga Nacional, campeão da Libertadores da América 2 vezes. Mostrou a força que tem. Embora eu pense que em Cascavel a gente deveria ter uma arena multiuso decente, né? No ginásio onde jogam, embora tenham lá feito uma maquiagem, colocaram um piso muito caro, mas é um lugar onde não cabe 1.500 pessoas. E das 1.500 que estão lá, metade não vê o jogo, porque ficam em posições muito ruins. É um caldeirão, dá vantagem para o time, é essa análise que fazem. Mas eu penso que está errado, deveria ter uma arena multiuso, por isso que a gente não tem grandes eventos que poderia trazer. Por exemplo, Foz traz lá uma decisão do Intercontinental, aqui não tem condições de fazer. Foz traz lá um jogo da seleção brasileira, aqui não tem condições de fazer. Então, acho que deveria ter uma arena multiuso, até para ter shows e tudo mais, né? E o futebol que mudou, né? Foi campeão em 1980, deu uma estagnada, foi porque tinha quem bancava, à época o Nelson Vettorello, depois passou por uma série de fatores, acabou ficando devendo muito dinheiro, aí surgiu um novo time formado pelo Belletti, acabou não tendo um apelo popular, teve que abrir mão. Quem entrou montou um grupo forte, né, de administradores, de gente que começou a fazer, gerir como uma empresa. Hoje tem muita torcida e tal, embora não tenha feito um bom ano, mas já decidiu títulos e tudo. Eu acho que o esporte deu uma crescida nesse aspecto. O futsal, o automobilismo e o futebol profissional. Falta uma política de esportes pública para poder melhorar. Nós temos um Centro Nacional de Atletismo que é pouco usado por quem vive aqui. Só quando tem gente que vem de fora para fazer uma competição de porte. Sobre isso. A gente está fazendo isso mais sob encomenda, né? A gente está digitalizando as corridas que a gente tem de categorias importantes, né? Como Stock Car, Fórmula 3, que nem tem mais a Fórmula 3, Copa Uno, são corridas que a gente faz desde 1981 e que grande parte do arquivo está aqui, né? Então, em razão disso, a gente está fazendo, está digitalizando, está mudando voz, trocando, porque tem uma questão de direitos, né? Muitas corridas são, embora
tem quem realiza, quem é dona dos direitos, né? Ela não tem os direitos sobre a voz de muitos que narraram, né? Porque isso era do veículo. Então está substituindo por quem tem os direitos de voz e tal, e eu acho que é uma história legal porque existem momentos, inclusive de Cascavel, né? Corridas de Cascavel, que às vezes a gente está copiando, nem lembra mais o que aconteceu aquilo ali, e que está sendo importante. E a partir daí vamos também para outros eventos, né? Como a história do vôlei de Cascavel, né? A história do futsal lá do começo, a história do futebol que se transformou, que mudou de 2, 3 times diferentes, né? Então eu acho que tem aí tem a história lá do boxe, do Sam, tem muita coisa que eu acho que vai ficar legal. Perdeu um pouco, né? Não tem mais aquela, porque muita coisa mudou na questão até do próprio autódromo, né? O autódromo onde era permitido sempre o acesso das pessoas para fazer um churrasco, né? Para acampar e tudo, ele, como agora ele é, vamos dizer, locado pelas categorias e tudo, cada categoria tem uma linha. Então, uma categoria lá não permite que entre com cerveja porque ela tem um patrocinador de cerveja, o outro não permite que vá lá acampar porque a ela interessa ingresso, coisa assim. Mudou um pouco, não tem mais aquela, né, como é que eu diria, aquele glamour assim, e até porque ficou um tempo, né, o autódromo não sediava corridas importantes, a Stock mesmo ficou 10 anos sem vir, né, a Truck ficou anos também, porque a estrutura do autódromo era ruim, né? Mas agora vem resgatando, embora nós mesmos acabamos atrapalhando isso, né? Porque o nível de transmissão de televisão das corridas do Brasil, ele chegou a um estágio que às vezes é melhor o cara ficar em casa vendo do que ir lá no autódromo ver um trechinho lá na reta, não tem banheiro, não tem uma arquibancada decente, não tem, entendeu? Então isso ainda está faltando, mas penso que já tem uma visão diferente de quem administra para melhorar essa situação. Eu acho que é uma soma de fatores, né? Mas especialmente Cascavel vai por si só, né? Independente das administrações, eu acho que vai pelo empreendedorismo, pela força. Penso eu também que é muito significativo o agro, né? É chover no molhado falar da força do agro na economia do Brasil, mas eu acho que aqui tem uma força disso bastante grande. E que realmente alguns veículos, por exemplo, de comunicação, ajudaram, foram assim uma mola propulsora de campanhas, né? Como eu falei, da criação da universidade, do Trevo, campanhas de motivação, cobrança, né, dos setores públicos, né, eu digo do Estado, da União, a cobrança mesmo dos administradores municipais. Por quê? Ela gera empregos, ela dá estrutura e faltava isso, faltava essa união de esforço para fazer crescer. E penso eu que, como eu disse antes, ela vai por si só, vai pelo empreendedorismo da sua gente, das pessoas que aqui vivem, né? Jorge, para você. É legal porque eu assim penso assim, poxa, eu escolhi certo, né? Eu tive outras opções para ir ou até mesmo depois sair, mas eu acho que Cascavel ela se transformou, ela cresceu, ela gerou, vamos dizer, ensino, que era uma coisa assim, que era a maior preocupação, né? Pô, quando tiver um filho, vou ter que levar em Curitiba para estudar, sabe? Essa oportunidade surgiu aqui. Quando eu tiver um problema de saúde, eu vou ter que ir para São Paulo, Curitiba. Hoje a gente é estruturado aqui, tanto em tecnologia quanto em profissionais de saúde, né? Tem muito mito nisso, mas é uma verdade. Então, o que faltava está surgindo. Falar que faltava um shopping. Sim, é uma área de lazer, é uma área que você busca, né, outras opções de compra, né, você recebe de outros lugares. Também já tem essa opção. A área urbana, que é bem
bem distribuído, bem embora os inúmeros acidentes, né? Que a cidade é campeã mundial de acidente de moto, especialmente, né? A gente mostra isso todos os dias na TV. Mas eu acho que a cidade evoluiu, cresceu, num geral, e especialmente ficou com fácil acesso, né? Antes, para você ir para São Paulo, você tinha que andar 140 quilômetros para ir a Foz do Iguaçu, pegar um voo e rezar para não fechar lá, porque tinha neblina. Hoje não, hoje você tem várias opções de voo no mesmo dia, né? Lógico, tem que torcer para São Pedro, porque ainda falta um equipamento. Mas essas coisas vão indo como? Você cobrando, você pressionando. Então, acho que, de certa forma, até a gente ajuda isso, né? Mas eu não me arrependo nada de ter ficado aqui. Olha, eu fiz cirurgia dos olhos agora para ver se eu enxergo melhor. Eu vejo assim, que precisa de pouca coisa para uma cidade desse porte, até porque eu nasci em Londrina. A Londrina minha não é a Londrina de hoje, né? Porque é uma cidade de porte médio que tem problemas de cidade grande, né? Eu aqui, a gente sonha que ela fique com uma cidade com opções, com oportunidades de uma cidade grande, mas que ela tenha essa vida, sabe, de cidade média, de média para menor, na questão de vida, né, de qualidade de vida e tal. Não espero que Cascavel exploda e a gente possa receber aqui os problemas das grandes cidades, né?